Olá, seja muito bem-vindo ao Workshop do UD. Eu sou a Carla Barbosa, professora de amigurumi há mais de 8 anos, criadora de receitas e apaixonada pela arte de transformar fios em personagens cheios de personalidade. Ao longo dessa jornada, eu já ministrei workshops por diversas cidades do Brasil, participei de programas de TV e compartilhei mais de 400 receitas gratuitas através do YouTube, lives e eventos online. E foi justamente durante todos esses anos ensinando e desenvolvendo receitas que eu criei o método Descomplica. Um método que ajuda artesãs a compreender a construção dos amigurumis de uma forma mais simples, lógica e criativa. Durante os próximos 3 dias eu vou ensinar para você uma peça autoral exclusiva, desenvolvida especialmente para esse workshop. Mas muito mais do que ensinar uma peça, eu quero mostrar a forma de pensar e construir o amigurumi, utilizando os princípios básicos do método Descomplica. O nome já diz, Descomplica, né? Nessa jornada será dividida em 3 aulas, onde vamos construir essa peça juntas, passo a passo. Então prepara seus materiais, encontra um lugar bem gostosinho e vem crochetar comigo, porque eu tenho certeza que esses próximos dias serão muito especiais. Antes de começar a crochetar, eu vou explicar um pouquinho para você o processo de criação do UD. Então olha só, quando eu fui pensar em fazer o UD, eu fui lá no Pinterest, peguei as imagens dele. Eu gosto bastante de imprimir as folhas e ter pertinho de mim. E aí, o que eu olhei no UD que eu quis trazer para vocês aqui? Então, o que era o diferencial do UD para mim, tá? Seria a carinha dele, né? Que é uma carinha fininha, que a gente vai falar sobre isso na aula da cabeça. E com o queixinho e a cabecinha maior em cima. A mãozinha dele, que eu queria os dedinhos. Aqui, ó. Que ficou perfeita pra mim. Se eu quiser que ela fique mais abertinha aqui, eu posso utilizar aqui o fixa crochê para abrir o dedinho dele, tá? Ó, ele vai ficar assim, olha que coisa mais linda. E a bota, tá? Pra mim era bem importante essa bota, olha só, bordei o nominho, me arrependi, deveria ter bordado Carla, né? Porque ele é meu. E aí o que eu queria? A bota dele, de cowboy, com a calça saindo de dentro. Mas não teria como, ia dar muito trabalho se eu fizesse a bota para depois vestir na calça. Então eu tinha que desenvolver, pensar na técnica aqui de como eu faria a bota e a calça junto. Então, primeiro de tudo, eu pensei na bota, fiz o desenho aqui, depois eu vou falar com você, mostrar para você. E aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer essa bota para parecer que ela tá por cima da calça? Então, primeira ideia era fazer essa parte aqui, né, a lateral da bota Caltrim dele por fora. Então, aqui eu já tinha pensado, né, com essa voltinha aqui, com o ponto para fazer de ida e volta aqui para fazer o trabalho. E eu também queria que ela tivesse um salto, que a ideia que era o salto, ter essa parte marrom aqui, que é a sola da bota, e essa vira aqui do pezinho, né? Então, eu queria essa dobrinha aqui do pezinho para poder fazer a bota. Então, o que eu fiz? Eu desenhei, ó, desenhei aqui a minha perninha, aqui, e coloquei a bota aqui pro lado de fora. Então, a nossa bota tem que ser maior que a perna, tá? Então, aqui eu já tinha pensado nisso, tá? E aí, por onde que eu ia começar essa bota? Para mim, trabalhar aqui o 3D. O que é o 3D? Os 4 lados, tá? Então, eu tenho parte da frente, parte de trás, lateral e lateral. Então, aqui, ó, eu tô vendo ela de lado, mas a gente tem parte da frente, parte de trás, lateral e lateral. Mas por onde eu ia começar para poder trabalhar aqui? Então, eu vou começar por aqui, tá? Então, aqui, ó, no meu projeto, no meu desenho, cada quadradinho desse daqui tem 5 milímetros, tá? E o nosso ponto, ele varia de 4 a 5 milímetros. Então, aqui a gente trabalha num quadradinho de 5 milímetros. Então, eu vim prestando atenção aqui que cada quadradinho desse, ó, é um pontinho. Então, aqui, ó,
olhando aqui, nessa parte maior, eu tenho quantos pontos? 4. 4 vezes 4, eu vou ter um total de 16, se eu tiver com a conta certa, né? 4 vezes 4, 16? É isso. Então, aqui, ó, eu sei que nessa parte da bota, eu tenho que chegar em 16 pontos, tá? Nessa parte aqui, ó. Aqui continua 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui, ó, uma carreira de 16, 2 carreiras de 16, 3 carreiras aqui. Na nossa tabuada do amigurumi tem 16? Que é a nossa tabuada do amigurumi é qual? 6 pontos no anel, tá? Então, eu gosto de trabalhar para ficar mais fácil, para ser o método Descomplica, eu gosto de trabalhar com aumentos de 6 em 6 ou de 3 em 3, tá? Então, eu tenho aqui aumentos de 3 em 3, que seria 9, 12, 15, 18, tá? Então, eu posso trabalhar. Então, aqui, ó, no meu desenho, eu não vou lembrar a receita exata aqui para falar para vocês, mas eu tô falando desse desenho que eu fiz aqui, tá? Então, nesse meu desenho aqui, eu tô mais perto da tabuada do 3, tá? Então, eu tô aqui no 16. Eu posso trabalhar com 16? Pode, porque para chegar na tabuada do 18, aqui, né, falta só 2 pontos. Eu posso fazer aumento aqui, né? Então, eu posso vir e colocar um aumento aqui em algum lugar nas próximas carreiras, que pode ser nessa daqui, ó, que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu posso colocar um aumento aqui. Então, eu vou vir trabalhando. Então, eu comecei aqui no anel mágico, ó. Como a gente tem 4 lados e aqui, ó, na minha bota, tá me parecendo aqui, ó, tá? 2 pontinhos, então eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, eu tenho 2, 2, 4, 6, 8, tá? Então, como que eu vou começar aqui? Eu vou começar trabalhando com 6 pontos no anel, nesse desenho aqui, tá? Que é o que eu tô visualizando aqui. Mas eu também posso começar com 8 pontos no anel, ó. Não era 16 aqui? Eu posso começar com 8 pontos. Aí eu venho aqui, ó, faço mais uma carreira de 8 pontos para ela ficar fininha. Depois lá no vídeo, na aula, você vai ver que ela tem um pulo do gato aqui para fazer essa dobrinha, tá? E aí eu posso começar os meus aumentos. Então aqui, ó, eu posso passar para 16. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso começar fazendo o aumento devagar, ó. Então, lembrando também aqui que o nosso anel mágico, ele não começa aqui, ele tá aqui, né? Então, ele tá na ponta aqui, ó. Ele não vai seguir a altura, tá? Então, minha bota tá desenhada aqui, ele não vai... O nosso anel mágico, ele tá na frente, ele não é como medida aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazendo esses aumentos aqui conforme o meu desenho, tá? O tamanho que eu quero, ó. Então, lembra que eu falei também aqui no começo da aula que o nosso ponto ele é de 5 a 4 milímetros? Então, aqui, ó, como o meu desenho tá com 5 milímetros, quando a gente tecer aqui, automaticamente ela vai ficar menor. Por quê? Além de eu estar com uma agulha menor, nesse projeto eu trabalhei o ponto em X, que também já fica menor, né? E aí, o meu ponto vai ficar em 4 milímetros, tá bom? Mas qual é a técnica aqui? É simplesmente você fazer o cálculo dela com os 4 lados e ir seguindo o desenho. Isto daqui é o método Descomplica, tá? E depois você vai pensando, né? Achando a tua forma de trabalhar. Como que você vai deixar essa parte maior? Como que você vai deixar essa parte menor aqui dentro? Porque essa bota tem que ser maior. Como que você vai fazer aqui, ó, esse quadradinho? Se você vai trabalhar aqui, ó, um quadrado de ida e volta. Se você vai trabalhar no anel mágico. Como que você vai trabalhar aqui a sola da bota? Se você vai, ó, a sola da bota, já vou dar mais uma aula aqui, ó. A sola da bota, ela é isso aqui, ó, tá? Como que você trabalha aqui? Você pode fazer um anel mágico aqui, com 3 pontos,
e ir trabalhando ida e volta e fazendo o aumento aqui de ida e volta, ó. Então, aqui eu coloco 3 pontos, aqui eu coloco 3, aqui eu já passo para 4, aqui eu faço 4, aqui 4 e aqui 4, tá? Acabei de fazer uma solinha aqui, ó, no plano, tá? No 2D. Então, o que você precisa para fazer o método Descomplica? Um caderno quadriculado, 4 partes do seu projeto se ele for 2D e quando for plano, você trabalha dessa forma. Importante também você ter o desenho, não precisa ser um desenho perfeito, tá? Você ter o desenho do tamanho que você quer trabalhar para poder você seguir como molde aqui, ó. Então, eu gosto de trabalhar com a tabuada do amigurumi, que é a tabuada 6 e a tabuada do 3, tá? Você, sabendo a técnica das duas tabuadas e fazendo o desenho e trabalhando os 4 lados do projeto, você vai chegar em qualquer projeto que você queira, tá bom? Agora sim, vamos começar a tecer o projeto e você entender um pouquinho aqui de como funciona o método Descomplica. Agora a gente vai começar a fazer a parte da bota do Wood, tá? Eu vou utilizar aqui o amigurumi tradicional na cor tâmara, agulha número 2 e marcador de pontos, ok? Então, eu vou começar fazendo aqui 6 pontos no anel. Então, vamos lá, ó. Então, eu venho, faço aqui meu anel e eu vou colocar 6 pontos no anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho, fecho aqui o meu anel e na carreira número 2 eu também vou colocar 6 pontos. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu venho e vou virar aqui meu trabalho, tá? Agora, eu vou para a carreira número 3. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Eu vou colocar marcador, porque aqui precisa do marcador. Então, eu venho e eu vou trabalhar dessa forma aqui. Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer aqui 3 pontos. Então, eu venho e faço o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro ponto aqui. Cuidado para não pegar no mesmo lugar, porque ele tá pequenininho, né? Então, a gente tem que cuidar aqui. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 3 aumentos. Então, eu venho aqui, meu primeiro aumento, o meu segundo aumento e o meu terceiro aumento. Então, eu venho e vou colocar aqui o meu terceiro aumento. Marquei e vou para a próxima carreira, que é a 4. Então, aqui na carreira número 4, eu venho, ó, 3 pontos, só que eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu faço 1, entro no meu segundo, 2, e entro aqui no meu terceiro, 3 pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, até chegar no meu marcador. Então, aqui eu tô só seguindo ponto sobre ponto, porém, os 3 primeiros pontos eu faço de ponto baixíssimo. Agora, tiro aqui meu marcador.
e vou para a próxima carreira. Próxima carreira, eu vou fazer aqui agora 3 pontos, então aqui não é baixíssimo mais, tá? Segredo, para que a tua bota fique com a pontinha viradinha, você tem que pegar só na alcinha da frente, tá? Senão ela não fica. Então, o segredinho aqui, aonde você fez ponto baixíssimo, você pega só na alcinha da frente, tá bom? Então, aqui, ó, os 3 que eu fiz. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto e um aumento. Vou fazer, desculpa, um aumento e um ponto. 3 vezes. Então, eu fiz um aumento, um ponto. Agora, eu venho um aumento. Um ponto. E um aumento. E eu vou ficar com um total de 12 pontos, tá? Então, agora aqui, eu vou trabalhar a carreira número 7 com 12 pontos. Então, eu vou fazer aqui e volto pra gente ir pra próxima parte. Com a primeira parte da bota pronta, eu vou começar a calça. Então, eu vou utilizar aqui o azul, o náutico, e eu vou pegar ele aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, pela parte de dentro, na alcinha de trás, eu vou vir aqui e eu vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho que achar minha alcinha de trás aqui, eu vou começar aqui por essa lateral que é mais fácil. Então, o que que eu vou fazer aqui? Na primeira carreira, eu vou colocar 15 pontos aqui. Então, eu venho contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E olha só o meu pontinho que tá aqui. Eu venho aqui e vou fazer aqui meu último ponto, tá? 14 e 15 aqui. Então, o 15, aonde que você vai pegar? Você vai pegar aqui, ó, eu comecei aqui, não foi? Então, eu preciso ajeitar aqui agora. Esse pontinho que tá aqui, ó, eu vou deixar ele aqui, eu não vou utilizar ele como base aqui, porque eu vou utilizar ele depois. Então, eu venho aqui, ó, e faço 15 aqui, tá? Então, agora sim, 15 pontos, tá bom? Então, aqui, ó, ele vai ficar... Toda essa alcinha aqui da frente é pra fazer o cano da bota, tá? Tô aqui com meus 15 pontos. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir... Posso colocar um marcador ou eu posso ir contando. Eu vou colocar o marcador aqui. Então, eu venho, coloquei meu marcador no meu último ponto. E agora, na próxima carreira aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos e uma dime. Então, eu venho 1, deixa eu ver, 2, 3. Aí, eu venho e vou fazer aqui uma dime. Agora, eu venho 1, 2 e 3 e eu vou fazer uma dime aqui. Aqui eu tô pegando nas duas alcinhas, tá? Então, eu venho e faço 1, 2 e 3. Então, eu vou ficar aqui com um total de 12 pontos, tá? Então, eu venho e vou ficar aqui com um total de 12 pontos. Então, eu vou contar aqui. Está tudo ok, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu devo ter... Vou voltar aqui pra ver o porquê que tá faltando um pontinho aqui, ó. Então, eu venho, volto aqui... Rodrigo, corta aquela parte que eu falei que eu desmanchei, eu vou começar de volta, tá? Então, olha só.
Eu aqui com meus 15 pontos da bota, agora eu vou fazer aqui 3 pontos e uma dime 3 vezes para mim ficar com um total de 12 pontos. Então, eu entro aqui, ó. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto, opa, 2 e 3. Aí, eu venho e vou diminuir. 1, 2 e 3. E vou diminuir aqui. 1, 2 e 3. E vou diminuir aqui. E eu vou ficar com um total de 12 pontos, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar paradinho aqui, porque essas alcinhas eu vou utilizar para o cano da bota. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Fiz uma diminuição. Agora, para mim começar o trabalho, eu vou fazer mais uma diminuição, porque eu quero ficar com um total de 11 pontos. Então, agora, fiz a diminuição e vou seguir ponto sobre ponto, tá? Agora, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui até eu chegar com 25 carreiras, tá? Então, a partir eu tô aqui indo pra minha terceira carreira. Então, eu vou trabalhar até chegar em 25 carreiras aqui pra mim finalizar minha bota. Então, agora eu vou trabalhando, tá? Fazendo aqui as minhas 25 carreiras. E aí, eu volto pra mostrar pra você como é que tá ficando. Olha só. Então, aqui a parte da perninha já está pronta, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as 25 carreiras, cortei o meu fio. E agora, terminei essa parte, eu vou para a segunda parte aqui, que é o cano da bota. Agora, nós vamos pro caninho da bota, tá? Eu já amarrei meu fio aqui, dei o nozinho. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trabalhar nessas alcinhas que sobraram aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho 15 pontos, tá? Então, eu começo aqui, ó. Então, aqui eu vou entrar aqui na minha primeira alcinha. Eu posso dobrar aqui pra ficar mais fácil, né? Ó, então, eu entro na minha primeira alcinha aqui e vou fazer um ponto. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui, opa, meu último ponto, 15, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer o meu 15 aqui. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou trabalhar mais 5 carreiras aqui, tá? Então, eu tenho a minha primeira, eu vou trabalhar mais 5 carreiras aqui com 15 pontos, dando a volta, pra mim subir aqui o cano da minha bota. Então, eu vou trabalhar mais 5 carreiras com 15 pontos. Depois que eu terminar essas 5 carreiras aqui, eu volto pra gente fazer aquele detalhe da bota, que é o que fica mais abertinho aqui na lateral, tá? Então, eu vou terminar aqui as 5 carreiras e volto pra gente fazer essa próxima parte. Terminei essa parte da bota, tá? E eu acabei aqui colocando um pontinho a mais pra mim ficar com um total de 16 pontos. Então, eu tenho 16 pontos, agora eu vou começar a fazer a vira aqui. Então, eu tenho 8 pontos e 8 pontos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ponto deste lado, aqui, ó. Tô bem aqui no meio.
tá? Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer de ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui. Agora, eu vou fazer um aumento aqui. Agora, eu vou fazer um ponto, 2 pontos, e agora um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos, ó, desse jeitinho aqui. Cheguei aqui, ó. E agora, eu vou fazer aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho aqui, ó, vou trabalhar assim. Agora, esse ponto baixíssimo, eu vou pular, tá? Então, agora eu venho aqui fazendo ponto sobre ponto. Então, eu venho e faço um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui, no meu último ponto, 7, tá? Então, aqui, ó, eu fiz meu ponto baixíssimo e aqui eu tenho 7 pontos. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou virar novamente meu trabalho, vou vir aqui. Antes de virar, eu venho no mesmo pontinho que eu fiz ali de ponto baixíssimo, deixa eu achar ele bem certinho aqui, eu venho e faço mais um ponto baixíssimo. No mesmo ponto. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho, viro o meu trabalho e aqui, ó, no próximo ponto, eu pulei o primeiro, aquele último que eu fiz, né? E agora eu pulei ali e fiz um ponto baixíssimo, não fiz ele. Daí agora eu venho novamente, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no sexto eu venho e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, ele vai ficar desse jeito aqui abertinho. Agora, essa parte já tá pronta, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Sem cortar o fio, eu venho, entro aqui na minha lateral, faço um ponto baixíssimo. No mesmo pontinho que tem um ponto baixíssimo, eu faço mais um. Agora, eu vou entrar aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou começar aqui, ó. Um aumento. Dois pontos. Um aumento. Dois pontos. E agora aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui. Viro o meu trabalho, pulo esse ponto baixíssimo e vou pro próximo ponto e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho, pulo aqui o primeiro ponto e venho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo e vamos lá. 1, 2, 3, 4, e aqui o meu quinto ponto, faço baixíssimo, tá? E ele vai ficar desse jeito aqui, ó, com essa aberturinha aqui. Olha que coisinha mais bonitinha.
Para dar um acabamento mais bonito no meu projeto, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho agora, aonde eu comecei meu trabalho, entro aqui, ó, para fazer um acabamento bonito, faço um ponto baixíssimo aqui, sem desfiar o fio, então eu puxo novamente. Aqui você tem que pegar no lugar bem certinho, tá? Ó, faço um ponto baixíssimo, entro ali onde tinha um ponto baixíssimo, faço mais um, para dar o acabamento. E aqui agora, ó, eu vou entrar na volta toda e vou fazer na volta toda aqui do projeto, ó, para dar um acabamento bem bonito, uma carreirinha de ponto baixíssimo. Mas lembra que essa carreirinha de ponto baixíssimo, ela não precisa ser apertada, tá? Ela tem que ser soltinha. Então, você vem aqui, ó, e faz isso aqui, na volta toda, ó. Lembrando em trabalhar. Ó, aqui que a gente já fez aquela carreirinha para vir do outro lado, eu pego só na alcinha da frente, tá? Para ficar mais fácil aqui. Aí eu venho, ó, e vou dando a volta toda para fazer esse acabamento aqui, ó. Então, eu vou vir aqui. E aí, eu chego aqui no finalzinho, finalizo com ponto baixíssimo. E aí, corto o meu fio e essa parte da bota já vai estar pronta. Então, segunda parte aqui da bota, prontinha. Olha só. E olha como tá ficando bem bonitinho. Agora, depois que eu terminei toda a parte da bota, fiz essa partezinha aqui, que é a parte da frente da bota, nós vamos fazer o enchimento, tá? Então, como que vai ser? Eu venho pegando bem pouquinha fibra, vou pegar aqui meu enchedor e eu vou colocando essa fibra aqui, desse jeito, ó, aqui. E eu vou passar essa fibra aqui, ó, eu vou bem devagarzinho, tá? Até chegar aqui na pontinha do meu pezinho. Então, eu venho colocando, empurrando, ó, bem com calma, tá? E trazendo aqui, ó, na pontinha da minha bota, pra deixar esse biquinho aqui bem bonitinho, tá? Ó. Então, até onde eu vou encher minha bota? Tô vindo aqui, ó. Eu vou encher minha bota até aqui, tá? Então, a quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou deixar 12 carreirinhas aqui e eu vou encher ela até aqui, colocando a fibra devagar, arrumando aqui o biquinho, ó. Você também tem esse outro negocinho que você pode pegar e ir empurrando aqui na frente, se você não tiver um enchedor com a pontinha fina, tá? Aí eu vou encher e volto aqui pra gente finalizar com pontinhos à mão, pra fazer o detalhe da dobrinha da calça dele. Olha só. Então, eu fiz aqui todo o enchimento e eu vou contar aqui, ó, de cima pra baixo, 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou entrar aqui na lateral, tá? Eu dei um nozinho aqui na ponta. Eu tô utilizando a mesma cor aqui, que é o náutico. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e eu vou fazer pontinhos à mão aqui. Então, como que eu vou fazer? Dando pontinhos bem pequenininhos, tá? Fazendo um caseadinho aqui, ó. Então, eu faço isso, ó. Então, eu tenho fibra até aqui, tá? Então, eu venho, ó, aqui, puxo, venho no próximo ponto e assim, ó, eu venho passando reto aqui. Então, eu faço, ó, passo aqui. E aí, eu vou costurando aqui, tá? Aí, eu venho, vou dar o nozinho e vou esconder o fio aqui dentro. Finalizei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Antes de finalizar essa perninha, eu venho aqui, olha só, e eu vou encher ela aqui, ó. Então, eu venho,
coloco mais fibra aqui na parte de cima da perninha. Então, a gente coloca a fibra, fecha e depois coloca a fibra novamente, tá? Porque senão você não vai conseguir fechar bem certinho aqui, ó. Então, aqui você pode colocar aqui fibra para deixá-la mais durinha aqui, ó. Então, você pode vindo colocando um pouquinho a fibra devagarzinho, mas vai pegando, ó, e vai empurrando aqui dentro para que ela fique bem bonitinha aqui, tá? Ó, desse jeito aqui, ó. Aí, agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua agulha e vai fechar aqui, ó, com uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu cheguei na lateral, aqui, ó, e agora eu vou fechar com 5 pontos aqui. Então, o que que eu faço aqui? Ó, eu vou entrar aqui no meu próximo pontinho, pegando as 4 alcinhas, ó. E aqui eu venho e faço um ponto baixo, tá? Ó, nas 4 alcinhas. Então, eu vou fechar com 5 pontos aqui, tá bem? 5 pontos baixos aqui, ó. Esse fio eu puxo e eu vou esconder esse fio, vou dar um nozinho aqui e vou esconder esse fio dentro da perninha. Então, a sua perninha vai ficar assim, ó. Ela tem se tiver um pouquinho de fibra igual ficou o meu, é só puxar e cortar, tá? Então, você vai fazer isso nas 2 perninhas e vai deixar elas prontinhas assim, para depois que você fizer essa parte, você vem agora aqui pros detalhes da bota. Ok? Agora, nós vamos pro detalhe da bota, tá? Então, eu vou falar tudo que a gente vai utilizar aqui para fazer os detalhes da bota. Até deixei aqui preparado, porque são peças bem facinhos de fazer, mas eu vou mostrar aqui para você. Eu utilizei para aquela parte aqui que vai na bota, né? Onde vai pendurada, que é a estrelinha dele atrás, eu utilizei a linha de bordado 852, tá? É um marrom bem escuro, bem café. Se você tiver o Cleia, pode utilizar o Cleia. Importante ser um fio bem fininho, tá bom? Então, eu utilizei essa cor, porque como eu sempre falo, eu tenho vários fios de bordado aqui. Depois, pro dourado, eu utilizei o fio cordonê na cor 7101, tá? Então, eu utilizei aqui o fio cordonê para fazer o detalhe aqui do dourado, que é a estrelinha dele e uma bolinha que vai aqui do lado, para fazer o detalhe. E aqui, na mesma cor da bota, eu vou fazer essa virinha aqui, ó, que nós vamos fazer aqui na lateral, tá? Então, vamos começar aqui, ó. O que que eu fiz? Eu fiz aqui um anel mágico com 6 pontos aqui dentro, ó. 6 pontos, fechei e dei um nozinho e deixei o fio aqui. Por que que esse fio tá aqui? Porque eu vou colar essa peça, se você quiser costurar, você pode, mas eu dei um nó aqui para não perder. Então, os 2 fiozinhos estão aqui, que eu vou cortar ele depois. Então, eu vou fazer 2 desse daqui com 6 pontos no anel, tá? Que é para a parte da lateral. Depois, eu vou fazer aqui, ó, 8 correntinhas. Vou pular a primeira e vou fazer 7 pontos baixíssimos e volto na segunda carreira com 7 pontos baixíssimos. Vou pegar meu fio, vou esconder aqui por dentro e vou cortar o meu fiozinho aqui. Eu tô utilizando a agulha 1,50, tá? Esse aqui é para a parte de trás da estrela. Para a estrela, eu vim aqui, ó, fiz 6 pontos no anel e na segunda carreira 6 aumentos, que dá 12. Passei aqui meu fio, deixei aqui, ó, os 2 fiozinhos e amarrei aqui atrás também, que é onde eu vou costurar aqui, ó. Esse aqui eu vou costurar, tá? Para ele ficar em pezinho assim. E aí, a gente tem que fazer aquela parte do corinho que vai aqui, né? Tanto na volta quanto na parte de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha linha de bordado. Vou deixar aqui esse fiozinho mais longo para mim poder amarrar. E eu vou fazer 2 partes, tá? Uma parte eu vou fazer com 18 correntinhas, que é a parte menor da parte de baixo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, tá? Depois disso, eu venho, pulo aqui a primeira e venho fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer um com 18 correntinhas e outro com 21 correntinhas. Pulo a primeira e venho trabalhando aqui uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Dessa forma aqui. Depois que eu fizer essa parte, as duas partes dessa, eu vou fazer um deste daqui, ó, que é a lateral ali. Então, eu vou fazer 8 correntinhas, vou pular a primeira e vou fazer 7 pontos baixíssimos aqui, tá? 2 vezes. Então, eu vou precisar de 2 desses. Deixa esse fio aqui que eu comecei e esse maior para mim poder dar o acabamento, tá? Então, eu vou precisar 2 desse, um de 18 correntinhas, um de 21, esse daqui que eu já falei pra você, 2 desse daqui e essa partezinha aqui. Então, eu vou deixar tudo pronto aqui e aí depois vou terminar aqui essa parte e aí eu volto pra gente fazer aqui a solinha dele nessa parte e também essa outra parte aqui que também é com fiozinho marrom. Então, eu vou terminar aqui para depois eu vir aqui para a próxima parte para a gente poder fazer a montagem. Olha só, com todas as partes prontas aqui, agora eu vou deixar ela tudo aqui paradinha e eu vou para a solinha que vai aqui, tá? E o saltinho da bota, tá? Então, primeiro eu vou começar pela solinha. Então, aqui eu venho, ó, deixa esse fiozinho maior, agulha 1,50, eu começo fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular a primeira e vou fazer aqui 4 pontos baixos, tá? Então, eu faço aqui 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, 4 pontos baixos. Viro o meu trabalho, vou trabalhar do outro lado e agora novamente 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou virar meu trabalho. Aqui eu venho e eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. Então, eu pulo aqui o primeiro. Então, eu não faço essa correntinha aqui, ó. Eu entro direto no segundo ponto e faço 3 pontos baixos aqui, ó. 1, 2 e 3. Volto novamente. 1, 2 e 3. Ó. Aí, aqui, eu viro o meu trabalho e agora eu venho e vou fazer 2 pontinhos. Então, eu pulo aqui, ó, e vou fazer 2 pontinhos aqui em cima. Então, eu venho aqui, 1 e 2. Viro o meu trabalho, 1 e 2. E aí, aqui, ó, a minha solinha já está quase pronta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, dando a volta no meu projeto, ó, fazendo uma carreirinha de ponto baixo, tá? Só cuidado na hora de pegar o ponto, para que não fique buraco, ó. Por exemplo, aqui tá um buraquinho, ó, eu venho e pego mais embaixo e trago aqui, ó. Aí, vem aqui no cantinho, coloco o pontinho bem pertinho aqui, para fazer o redondinho, ó. E venho trabalhando aqui, ó, fazendo toda a minha volta, ó. Quando eu chego aqui no cantinho, ó, eu entro e faço 2 pontinhos juntos para dar um acabamento bem bonitinho, ó. Viro aqui meu trabalho novamente, vou escondendo esse fio aqui e olha só. Aí eu venho, ó, aqui e vou trabalhando desse jeitinho aqui, ó. Cuidado na hora de esconder o fiozinho, né? Bem bonitinho, ó. Cheguei aqui na pontinha, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui e eu vou fazer 2 pontinhos aqui. Aqui, como eu vou colar, né, ó, ele vai ficar aqui, eu venho, corto aqui meu fio,
puxo ele, passo ele aqui pra trás, ó, desse jeitinho, aqui. E aí eu venho, ó, e eu vou amarrar aqui. Por quê? Pra dar um acabamento bem bonito. Então, eu venho aqui e vou dar esse acabamentozinho aqui, ó. Dei o nozinho, depois eu venho e corto aqui, tá? Que é o que eu vou colar ali na base da minha bota, tá? Então, esse aqui é a minha solinha, tá? Agora, eu vou fazer o saltinho. Pro saltinho, eu vou utilizar a mesma cor da bota. Aqui eu vou pegar a agulha número 2. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3 e 4. Pulo a primeira e vou fazer 3 pontos baixos aqui, ó. Então, vamos lá. 1. Agora aqui, 2. E aqui no cantinho, 3, tá? Então, você vem aqui e faz 3 pontos baixos. Vira o trabalho e faz mais uma carreira de 3 pontos baixos. 1, 2, opa, não deixa desfiar o fio, tá? 1, 2, e aqui o terceiro. Fez o terceiro pontinho, vira o trabalho novamente, só que agora, ó, você vai trabalhar, fiz correntinha, você vai trabalhar aqui na alcinha de trás. Por quê? Pra virar o trabalho, ó. Então, eu vim aqui, fiz a primeira carreira, vou pra próxima. 1, 2 e 3. Quando eu peguei na alcinha de trás, ó, eu fiz essa dobrinha aqui, ó, tá? Então, eu faço isso aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo, ó? Ele tá aqui. Eu vou vir aqui, vou cortar esse fio, vou puxar esse fio aqui, desse jeito, tá? Este daqui, ó, eu vou deixar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou passar esses 2 fios aqui pra dentro e vou colar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Venho e vou passar uma colinha aqui. Então, eu posso passar um pra cima e um pra baixo aqui, ó. Só pra eles ficarem aqui dentro. Por quê? Porque eu vou colar ele aqui. Então, aqui eu faço isso, pego a minha cola, aqui é a minha cola universal, e venho segurando aqui, ó, e passando a minha cola, tá? Se você tiver de esmalte, cuidado. Aqui, ó, aí eu venho, opa, deixa eu pegar aqui, que ele não quer vir. Ó, passei aqui e aqui. Aí eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó. Deixa eu passar pra dentro, passar pra dentro. Aqui eu pus muita cola, tá? Então, eu tiro aqui meu excesso. Ó, e essa cola aqui, eu vou moldando aqui uma solinha, tá? Ó, então eu venho, ó, passei, vou passar ele aqui pra dentro aqui novamente. Agora sim, ó. Então, eu venho, ó, pego aqui e eu vou deixar ele uns 5 minutos secando aqui, tá? Ó, seguro, enquanto eu tô segurando, eu venho cortando ele aqui. E, ó, venho e faço isso aqui, ó. Ó, tira aqui o excesso. Cuidado, já, né, não coloca tanta cola igual eu coloquei aqui, porque senão mancha, tá? E aí, aqui. Então, eu vou deixar ele secando e eu vou ter a solinha aqui da minha bota, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui essa solinha e eu já vou colar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, passo uma colinha aqui de baixo. Vou pegar os alfinetes aqui pra me ajudar. Ó, esse lado que a colinha ficou aparecendo, eu vou colocar aqui pro lado de dentro. Então, aqui eu venho, ó, ou eu seguro um pouco, ou eu venho colocando alfinetes aqui, tá? Bem nos cantinhos. Por quê? Pra não levantar essa sola aqui dela, né? Então, eu venho aqui e faço isso. Ó, os 4 cantos aqui. Ou eu seguro um pouquinho.
ok? Desse jeito aqui. Depois eu venho com essa parte aqui, ó. Que eu tô aqui com o meu fiozinho, eu vou cortar aqui pra não me atrapalhar, que eu vou deixar ele aqui escondido, né? E aí, aqui eu vou vir, ó, e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colar aqui encostando ali na minha sola. Então, aqui, ó, eu deixo ele bem certinho. Mesma coisa, cola, tá? Então, eu venho aqui, ó. Passa cola em tudo. Só não pode passar um monte, porque senão vaza, tá? Ou passa pro outro lado, ó. Depois que eu passei em tudo, eu venho, fecho e eu vou trazer aqui pra mim. Lembrando que essa cola, ela começa a secar depois de 5 minutos, tá? Mas você tem que deixar ela já aqui, ó, encostada. E você aproveita, ó, e vem, ó, fazendo isso aqui. Ó, tá vendo? Ó, vou tirar daqui agora, só pra você entender, ó. Encosta essa partezinha aqui, ó. Você pode vir aqui, como é crochê, a gente consegue isso, ó. Vou deixar ele esticadinho ali e aqui mais fininho, tá? Ó, bem aqui. Então, eu já aproveito, dou uma esticadinha aqui, puxo. E aqui, mesma coisa, ó. Venho, estico ele pra ele ficar com aquela solinha. Então, eu vou esperar aqui 5 minutinhos, tá? Ó, vou encostar aqui também. Esperar uns 5 minutinhos pra secar, pra depois ele tá bem sequinho e eu ir pra próxima parte, que é os detalhes. Agora vamos para as próximas partes aqui. Então, antes de começar ali o lateral, eu vou fazer esse canto da bota aqui, que ele é aqui nessa volta, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Tô utilizando o fio marrom. Eu vou pegar aqui a cola, vou pegar aqui uma agulha, tá? E eu vou trabalhar de que forma? Assim, ó. Eu entro aqui dentro, ó. Pego a cola e eu venho fazendo isso aqui, ó. Passando a minha cola aqui, que é onde eu vou colocar aqui, ó. Então, eu seguro aqui, ó. Passo a minha colinha. Tem que ser assim, tá? Porque o fio é muito fininho, ó. Aqui. Aí, eu venho deste lado. Agora, aqui tem que ser um trabalho bem minucioso. Ó, venho com o cantinho aqui da minha agulha. Aqui, mesma coisa. E aqui, ó, eu vou vir... Vou pegar a cola novamente e vou passar aqui, tá? Então, eu venho até aqui, a metade, e até aqui a metade. O que que eu faço? Venho com o meu cantinho aqui da minha agulha e eu vou apertar aqui, tá? Então, aqui, ó, é tudo apertadinho. Aqui, e depois eu vou cortar aqui, porque ele, ó, ele fez isso aqui, ele entrou aqui, e eu vou fazer isso, tá? Então, essa parte aqui depois eu corto. Vou colocar aqui pra ela não secar, limpo aqui, e agora eu vou para a próxima parte. Quando tá secando, eu pego aqui com a minha agulha, essa partezinha aqui, que é em volta da bota, tá? O maior, o que eu fiz com 20 pontos, vou colocar aqui na frente, ó, aqui, e eu vou juntar aqui, ó, na parte de trás, tá? Aqui. Não precisa apertar. Se ele não der até o final, não tem problema. Por quê? Aqui vai uma outra parte colada. Então, não precisamos ficar ali, trazer muito perto, senão aperta a bota. Aqui eu venho e vou cortar, tá? Aqui, ó, depois eu vou arrumar e vou passar a cola. Aqui eu vou cortar já. Uma tesourinha aqui de ponta era melhor, tá? Aquelas de bordado. E aí, você pode vir aqui e passar uma colinha novamente. Então, segunda parte pronta. Agora, a gente vai pra este daqui, ó. Então, aqui é a mesma coisa, o lado do direito. Primeiro, eu vou colar esse lado aqui, ó, ele vai passar por baixo. Então, o que que eu faço aqui, ó? Venho
e vou dar um pingo de cola aqui. Um pingo só. Fecho, acho o meu lado direito e vou colocar aqui. Então, aqui, alfinete. Atravesso aqui por baixo e vou vir aqui, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu dei 2 nós aqui também, vou cortar. E agora, aqui, eu venho e vou colocar aqui um pingo de cola. Fecho. E aqui. E aqui também posso colocar um alfinete para ajudar. Aqui eu posso ir segurando também, tá? O que que você pode fazer aqui? No momento de montagem, é um momento que você tem que fazer com paciência. Então, você pode vir aqui, ó, e fazendo isso. Depois ali eu vou arrumar também, ó. Faço isso e vou esperando ele secar, tá? Depois disso, eu venho com o meu pequenininho aqui, vou passar a cola com um nozinho para baixo, tá? E vou colocar ele aqui como decoração. Então, como é que é? Aqui, ó. Então, eu venho, depois eu faço do outro lado, tá? Faço isso. Cuidado com a cola. E aqui eu venho, ó, vou pegar o nozinho que tá aqui, seguro bem certinho aqui e vou centralizar ele aqui, ó, tá? Ó. E aqui é legal você segurar, tá? Segura aí um minutinho, só para ele ficar bem coladinho, bem certinho. E aí, o que que você faz aqui? Segurando, ó, você vem com a sua... Opa, aí, ó, tá vendo? Ó, tem que segurar mesmo. Deixa eu só vir aqui, cortar, que agora eu já não esperei o tempo, né? Que era para ter esperado. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui. E aqui, ó, se ficar algum fiozinho, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai passar pra dentro, ó. E vem apertando aqui com a agulha mesmo, ó. Pega aqui, ó, a bundinha da agulha, né? E vem apertando pra misturar a cola com tudo que tá aqui, ó. Tá por baixo da bota, tá ok, aqui tá ok. E vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Depois disso, você vai fazer essa partezinha aqui. Enquanto tá colando, a gente vai fazer essa parte. Você vai pegar a sua estrela, que é a maior, aqui, tá? A agulha. E você vai costurar ela ali. Como é que você vai costurar? Dessa forma. E aí, também você vai colar depois. Então, você vem aqui, acha o meio, ó. Então, aqui vai ser o meu direito. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tô com a minha agulha aqui, eu vou atravessar pro outro lado, ó. E a minha estrela, ela tem que ficar de lado, ó. Então, eu atravesso aqui e pego ela aqui, tá? Ó, tá vendo? Então, o importante é ela ficar de ladinho assim. Então, eu passo aqui na lateral novamente, ó. Então, aqui é bem minucioso, tá? Aqui, pego o pontinho aqui da minha estrela, costuro aqui, entro aqui, pego aqui a outra pontinha, ó. Tá vendo? Ela ficou bem presinha aqui. Vou voltar aqui novamente e vou sair aqui do outro lado, ó. Aonde eu tenho aqui a minha linha, tá? E aqui, ó, eu vou vir e vou dar um nozinho aqui. Pra quê? Pra não ter perigo de sair, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, de ladinho. Aí, eu venho, atravesso aqui pro lado de dentro, que é onde vai ser meu avesso. E aqui, ó, eu pego uma agulha menorzinha, entro aqui e puxo essa outra ponta aqui. Num lugarzinho, ó, que não é no mesmo lugar que eu saí, tá? Ó, ele tá longe. Aí eu venho e faço a mesma coisa. Então, aqui, fio cordonê, fio encanto, é importante você dar nó, tá? Vários nós aí. Então, aqui, dei meu nozinho,
desse jeitinho aqui. E aí, aqui eu vou cortar meu fio, porque aqui eu vou passar cola, então não vai escapar, tá? Então, aqui, fiz isso, depois eu venho e colo aqui, que tá secando. Aí, aqui, ó, essa partezinha aqui, eu vou colar aqui atrás, ó, aonde tá o fiozinho aqui. Eu passo a cola aqui e vou colar ele aqui, ó, pra fazer a espora dele. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho... Primeiro eu passo uma colinha aqui, tá? Só pra segurar ali aquele fiozinho e passo a colinha aqui, ó. Bem nos cantinhos, tá? Aí aqui, ó, eu venho e centralizo aqui. Pego a minha agulha, ó, e eu venho apertando aqui, ó. E ele tem que ficar bem em cima do marrom, tá? E aí, aqui. Desse jeito, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Aí eu venho, vou apertando aqui, vou vendo se tá tudo escondido. Ó, aqui é fiozinho, depois eu tiro. E eu vou deixar ele secando aqui. Enquanto ele tá secando aqui a minha esporinha, eu venho com esse daqui que é do lado da bota, pego a minha agulha e a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. A parte da bota eu acho que tem mais detalhes, tá? Ó, vou colocar aqui no meu fio maior. Esse fio maior, ó, eu vou deixar ele pro lado de dentro da bota, então eu venho aqui, ó, vou entrar aqui, ó, bem na lateral da minha bota, desse jeito, aqui. Claro, né, faz depois ali que já secou tudo, tá? Pra não ter problema aqui de descolar, eu tô fazendo com você aqui, mas é importante você fazer com tudo colado ou faz esse aqui depois. Ó, tá vendo aqui? Passei aqui por dentro, vou sair aqui na lateral e vou sair aqui dentro. Sair aqui dentro, ó, faço isso, puxo, tá vendo esse fiozinho aqui? Que eu deixei de propósito, da correntinha, eu venho e faço isso, ó. Um nó, mais um nó. Posso dar até 3 nós aqui. Primeiro porque ajuda a dobrar aqui a bota, tá? Ó, fazer essa virinha e também não vai escapar de jeito nenhum. E aqui, ó, você vem, corta aqui e você pode vir e dar um pinguinho de cola aqui, tá? Só pra não ter perigo. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E aí, vai colar o douradinho aqui, vai vir aqui, vai deixar ele bem certinho essa parte. E olha que coisa mais linda que ficou a minha bota. Olha isso, gente. Perfeita, né? Deixo aqui bem certinho. Vou colar aqui o outro lado, vou fazer essa partezinha. E a parte da bota está prontinha e finalizada. Agora, nós vamos para a próxima parte do projeto, que é juntar a perninha aqui ao corpinho, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já fiz 6 pontos no anel, segunda carreira 6 aumentos que dá 12, terceira carreira 1 ponto e 1 aumento, e a quarta 2 pontos e 1 aumento que dá 24. Agora, eu tenho 5 pontos em cada perninha, então eu preciso juntar esses 5 pontos. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou juntar ele aqui, tá? Perto da troca do anel mesmo, porque eu acho que é mais fácil. Então, eu venho, ó, vou entrar aqui, pegando no meu primeiro ponto e entrando aqui no meu próximo ponto. Então, eu tenho um ponto e aqui não vamos ter aumento, tá? Agora, eu vou entrar aqui no 2, na segunda parte, terceira, a quarta, ó, sempre vendo aqui teu ponto. E aqui, olha bem aonde você vai pegar para ele não ficar torto, tá? O teu quinto ponto aqui. Então, juntei aqui a minha perninha, bem aqui. Agora, eu vou fazer um pontinho aqui de separação, desse jeito. E agora aqui eu venho para minha segunda perninha. Então, eu entro aqui, lembrando que são 5 pontos, tá? Entrei, olho aqui aonde vai ser o próximo ponto
e vou fazer 5 pontos aqui. 2, 3, 4 e 5. Então, aqui agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Ó, dessa forma aqui. Então, eu tenho essa carreirinha aqui, aonde eu juntei a minha perninha, tá bom? Desse jeitinho aqui. Então, eu tenho ponto sobre ponto aqui. Então, nessa carreira, eu fiquei com um total de 24 pontos mesmo. Então, aqui. E vai ficar assim, ó, tá? Então, eu já fiz a minha junção. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Agora, aqui, eu vou fazer o aumento para fazer aquela barriguinha que ele tem na frente, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho 5 pontos, um ponto sozinho aqui e 5 pontos. Então, vai ter aumento em todos esses pontos. E aqui, eu vou colocar um aumento triplo, tá? Porque eu tenho aqui um total de 11 pontos, mas eu preciso ficar com 12. Então, aqui eu vou colocar 3 pontos juntos, para fazer aquela barriguinha que ele tem bem saliente aqui na frente. Então, vamos lá? Então, agora aqui eu venho, ó, vou entrar aqui e vou fazer aumento, ó. Então, meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, meu quinto aumento. Então, aqui já fiz o meu aumento que eu queria. Agora, aqui, ó, naquele pontinho do meio, eu vou colocar um aumento triplo. Então, eu venho aqui e coloco o meu aumento triplo, para mim ficar com um total de 12 pontos, né? E agora aqui, 5 aumentos novamente nessa perninha aqui, que é a parte da barriguinha dele, que ele tem bem saliente aqui. E olha só que bonitinho que tá ficando aqui, tá? Vou puxar aqui o fiozinho, esse aqui é o fiozinho que vai ficar aqui dentro. Eu tô aqui com 12 aumentos para fazer aquela barriguinha saliente, tá tudo ok aqui. Agora, eu vou seguir aqui a carreira e volto para mostrar para você como é que tá ficando. Então, olha só, depois que eu já cheguei aqui nessa altura da minha calça, tá? O que que eu vou fazer antes de subir a camisa dele? Eu vou colocar aqui o passador do cinto. Então, eu vou mostrar para você como é que faz o cinto, como é que faz o passador, e a gente tem que costurar antes para ficar mais fácil. Então, vamos começar aqui o trabalho. Então, nós vamos começar aqui com o passador. Eu também estou utilizando aqui o náutico. Eu fiz 6 correntinhas e eu pulei aqui a primeira correntinha e trabalhei 5 pontos baixos, tá? Então, eu deixei aqui, ó, esse fio longo aqui, tá? Então, a gente vai deixar esse fio para costurar e esse outro fio aqui também para costurar. Então, o que que eu fiz? Eu fui e voltei e depois eu peguei o meu fio aqui com a agulha de costura e passei ele para cá. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para você, tá? Então, aqui, ó, comecei a minha correntinha, né? Voltei e o meu fio tá no mesmo lugar. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma agulha de costura de amigurumi, pra gente poder costurar. E aí, eu venho com ele aqui, ó, na agulha, deste lado, ó, venho, passo aqui pela a minha correntinha e aqui, ó, na alcinha que eu fiz, que sobrou aqui da minha correntinha, ó, eu vou passar aqui, ó, fazendo um entre saia aqui entre os pontos, para mim poder chegar com ele até aqui, ó, tá? Então, eu venho até aqui e faço isso. Então, eu vou ficar com os dois pontos, com as duas alcinhas.
Uma pra baixo, outra pra cima, né? Pra gente poder costurar. Depois, com a cor tâmara da bota, o que eu fiz aqui, ó? Ficou bem legal esse cinto. Eu fiz aqui, ó, 45 correntinhas. Pulei a primeira alcinha e vim trabalhando ponto baixíssimo até chegar aqui, tá? Ó, na verdade, eu vim... Deixa eu ver de onde eu vim. Daqui. Eu vim, ó, trabalhei ponto baixíssimo. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Vim, voltei, passei do outro lado da correntinha e fiz mais uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho esse cintinho aqui, ó, que eu tanto posso usar deste lado, aqui, que vai ficar parecendo um couro, que é o lado que eu vou utilizar, tá? Ou você pode usar deste lado aqui, que também fica aparecendo aqui um modelo de cinto também diferente. Então, você vai trabalhar fazendo 44 pontos, vira aqui pro outro lado da correntinha, mais 44 pontos, tá? Então, este é o cintinho que você vai fazer. Então, aqui, depois disso, que eu fizer os 4 passador, eu vou vir costurar aqui, tá bom? Costurei aqui os passadores e agora eu vou passar aqui o meu cos, tá? Então, o meu cos, eu vou deixar essa parte aqui, eu vou usar o lado do avesso do crochê e eu vou atravessar aqui, tá? Então, eu venho, ó, vou virar aqui, que é o lado que eu quero. Como ele vai ficar bem apertadinho, né? Então, eu venho, puxo ele aqui e vou deixar este daqui aqui, tá? Daí, eu venho, passo aqui. Se você quiser passar ele depois, você também pode, tá? Mas eu já quero passar, ó, sem deixar ele enrolar aqui. Então, a gente tem que desenrolar pro cinto ficar, deixa eu olhar o lado certo. Ó, dessa forma. Venho, vou passar aqui. Aqui. E agora, por último, aqui. Só que a última montagem, que é a hora que a gente for colocar a fivela, eu vou fazer depois, tá? Então, eu só vou deixar essa parte aqui colocada. Depois também eu posso cortar o fio aqui. E agora, essa parte aqui da minha calça já está pronta, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer essa partezinha aqui, que é a fivelinha do cinto dele, que vai estar aqui depois, que depois eu vou passar aqui por dentro e vou colocar a fivela, tá? Então, aqui, ó, essa parte do projeto da calça está prontinha. Agora, a gente vai fazer a camisa. Agora, nós vamos começar aqui a camisa, tá? Então, a minha troca de fio vai ser aqui na parte de trás, tá? E eu vou utilizar a cor Magnólia. Tem até umas pérolazinhas aqui dentro, ó. Que é a 1205, que pra mim é a cor que é mais parecida com a camisa dele. Então, eu vou começar aqui trabalhando com a cor Magnólia. E nós estamos indo pra carreira número 18. Então, eu venho aqui na parte de trás e vou juntar aqui, ó, a minha cor, tá? E como eu vou trabalhar essa carreira 18 aqui? Eu tô com 30 pontos, venho, vou amarrar meu fio aqui, bem firme. O náutico eu vou colocar aqui dentro. E aí, agora, eu vou trabalhar aqui a minha carreira número 18, pegando só na alcinha de trás, tá? Por quê? Pra aparecer um pouquinho da alça aqui, ó, da calça. Então, eu venho e vou trabalhar 30 pontos, pegando só na alcinha de trás, tá? Pra que a gente tenha uma beirinha azul aqui da calça. E a gente possa subir aqui essa camisa, ó. E ela vai ficar assim, ó, tá? Então, a gente tem, ó, um pouquinho de azul aqui, ó.
ainda aparecendo na calça. E aqui, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou vir trabalhando aqui algumas carreiras depois de ponto sobre ponto. Que eu vou trabalhar aqui para subir até a parte de cima, quase chegando no pescocinho. Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, eu venho pegando aqui, ó, bem certinho. Então, eu tenho que olhar aqui atrás, pegar só na alcinha de trás, para que eu tenha um acabamento bem bonitinho aqui, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira número 18, pegando só na alcinha de trás. Aí, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto e volto quando eu for fazer a troca de fio, para você ver como que tá ficando aqui essa camisa. Olha só. Terminei aqui a camisa, eu fiz essas diminuições aqui para poder fazer a parte do ombro, tá? Para ficar mais bonito. Aí, lá na carreira 21, eu fiz a troca de cor pro 7563, trabalhei uma carreira pegando na alcinha de trás, que é onde nós vamos fazer a gola. E aí, eu cortei o fio para ficar mais fácil, tá? Porque eu tirei aqui o cinto, porque depois eu achei mais fácil para trabalhar e também porque a gente vai ter a pintura da calça mais pra frente aí. Então, eu já tirei o cinto porque a gente precisa estar com ela sem o cinto aqui. Então, essa parte aqui do projeto tá pronto. Tá vazio ainda. E agora eu vou para a próxima aula, que vai ser aqui o xadrez, né? Nós vamos fazer o xadrez aqui, que é o bordado aqui da camisa. Agora nós vamos para nossa aula do bordado da camisa, né? O xadrez aqui da camisa. Então, eu escolhi um tom de vermelho, também peguei aqui na linha Max Moliné, que é o que eu tenho aqui em casa, como eu sempre falo, mas você pode usar Rubi, Cleia, Anne, desde que seja um fiozinho fininho, tá? Não pode ser amigurumi, porque senão vai ficar muito grosseiro o teu trabalho. E eu peguei esse tom aqui, ó, pra trabalhar, eu peguei o 226. Ele é um vermelho, mas ele é um vermelho um tom meio alaranjado. Mas você pode utilizar aí o vermelho que você tem, tá? Pode ser. E aqui, ó, só pra você saber a cor que eu utilizei, se você quiser utilizar a mesma cor. E eu resolvi fazer o bordado o xadrez a cada 2 carreiras, tá? Então, eu tenho aqui, ó, primeira e segunda, depois aqui o próximo, aqui o próximo, aqui o próximo, e aqui a gente vai ter o último bordado, tá? E aí, a mesma coisa vai ser aqui, ó, no nosso trabalho, tá bom? Então, a gente vai fazer o xadrez aqui, tá? Então, eu vou começar pela parte de trás, eu vou entrar aqui, eu dei um nozinho, eu tô utilizando aqui os 6 fios, tá? Do bordado, do fio de bordado, e eu vou colocar o dedo aqui dentro pra ficar mais fácil, e eu vou utilizar aqui 2 pontinhos, tá? Ó, pra ficar mais fácil, eu tô trabalhando com agulha de bordado também, eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Então, eu venho, volto, passo 2 pontos à frente e volto. 2 pontos à frente e volto, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Depois eu vou pra essa, depois eu vou pra essa, depois eu vou pra essa e depois eu vou pra essa. Depois eu volto pra gente fazer aqui. Olha só. Eu ia fazer aqui na parte de baixo, mas não vai precisar, porque eu lembrei que a gente vai fazer a gola. Então, não precisa fazer aqui, tá? Então, ó, eu parei aqui e na troca de cor, ele fica com esse degrauzinho aqui, na troca de carreira, na verdade. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar meu xadrez aqui no meio dele, tá? Pra gente disfarçar um pouquinho. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui no meio e eu vou sair aqui, tá? Ó, meu primeiro aqui, ó. Então, eu venho
aqui, ó. Aí eu vou passar aqui embaixo, nessa reta. Fazer o xadrez aqui, na horizontal é um pouquinho mais chato porque na vertical, porque os nossos pontos diminuem, né? Então você vai ter que fazer ele olhando ali. Na verdade, você faz meio que medindo. O que é o medindo? Você vem aqui agora, ó, tô na minha segunda carreira, porque a gente tem que fazer na segunda carreira, não, tô no meu segundo ponto que eu pulei, né? Então, o que acontece? Eu tenho que vir, ó, nessa reta aqui, tá? Se você quiser fazer ele inteiro, você pode. Porém, você pode fazer isso aqui também, ó. Uma ideia aqui agora, tá? Você vem e passa por baixo do seu ponto aqui, ó. Passa um por cima, um por baixo. O que seria isso? Seria aqui. Só que aí você teria que fazer aqui no meio, tá? Ó. Vem aqui. Então, eu tiro ele daqui. Passo aqui. E o que você faz? Um por cima, pra ficar mais fácil, tá? Aqui, um por baixo, um por cima e um por baixo aqui, ó. Você vai fazer um por cima, um por baixo, ó. Puxa esse fio, entra aqui, ó, nessa reta aqui. E aí, você vai pular 2 pontos aqui e vai descer aqui, ó. Então, vamos lá. Então, daqui, ó, eu vou vir por cima, pra ficar mais fácil, ó. Então, eu venho aqui por cima, nessa reta, tá? Então, eu venho por cima e passo aqui por baixo. Posso puxar, tá? Eu preciso puxar ele aqui. Aí, aqui, eu tô por baixo, venho por cima. E aqui eu entro por baixo. E aqui, ó, eu venho, vou atravessar aqui entre o azul e vou aqui, pulei 2 pontos e vou aqui, ó. Assim fica mais fácil. Aqui ficou faltando um pedacinho, tá? Ó, então, tenta vir com ele o mais perto possível. E aqui, ó, como eu vim passando por cima, por baixo, ele ficou assim. Aí, aqui, eu venho novamente, ó, vou passar por cima, aqui por baixo, pra ficar bem bonito. Por cima, por baixo. Olha que lindo que tá ficando. E aqui, eu venho reto, e aí, eu venho aqui, ó, no meu... Só que, ó, eu tenho que olhar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que pegar 2 pontinhos e vir seguindo ele até onde ele tá. Então, ele é aqui, ó. Então, daqui eu venho, entro aqui, porque eu tenho uma diminuição aqui. E olha só. E aqui eu vou olhar meus 2 pontos. Então, aqui eu passo por cima, bem aqui, ó. E aqui eu venho por baixo. Agora eu vou por cima e aqui eu entro por baixo do meu fio. E assim agora eu vou trabalhando, ó, puxando bem, tá? Aqui, ó. E aqui eu vou trabalhando, entro aqui, passo aqui 2 pontos. E agora eu vou seguir. Então, eu vou fazer isso até eu dar toda a volta aqui. Como eu sempre falo, devagar, com paciência, para que o teu trabalho fique o mais perfeito que você conseguir. Olha só que lindo que ficou esse xadrez aqui. Olha só. Só que, né, a nossa troca de cor aqui, que eu não gostei muito, mas a gente pode até puxar depois aqui. Aqui também, se você quiser deixar ele aqui um pouquinho mais certinho, o que você pode fazer? Vem com um pincelzinho bem fininho, pode passar a termolina leitosa aqui,
ou cola pano, tá? Bem aqui, se você quiser. Na horizontal não precisa, mas aqui na vertical, se você quiser, você pode passar, tá? Então, aqui, bordado da camisa já tá aqui prontinho. E agora vamos para a próxima parte da aula. Agora vamos aqui para a próxima aula, onde nós vamos fazer a gola da camisa, tá? Então, eu já dobrei aqui meu projeto, ó, para mim saber exatamente o meio. E o meu meio tá aqui, tá bom? Então, aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou começar exatamente aqui, tá? Então, eu tenho aqui 18 pontos, achei o meu meio e venho aqui, ó. E vou trabalhar dessa forma, com o pescoço virado para mim. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um ponto aqui. E junto com ele, eu vou colocar mais um ponto, tá? Então, eu vou colocar um aumento aqui. Agora, na próxima alcinha, eu vou colocar um ponto. E na próxima, eu vou colocar um aumento. Por que eu tô fazendo dessa forma? Porque se eu fizer só ponto sobre ponto, essa gola vai ficar alta, ela não vai virar. Então, eu preciso que ela vire, então eu venho, coloco um ponto e um aumento aqui, tá? Venho pegando na alcinha bem certinha. E tem que fazer com ela vazia, tá? Pra ficar mais fácil. Então, deixa eu ver onde que eu tô. Que eu já me perdi. Então, eu tenho um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Então, agora eu vou para o aumento. Ó. Faço um ponto e agora um aumento. Um ponto e 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 um aumento. Cheguei aqui no meu último ponto, tá? Então, aqui eu venho, ó, faço um ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho, ó. Virei meu trabalho para a segunda carreira, que a gente vai trabalhar aí de volta. Eu vou colocar um aumento aqui para começar, tá? E agora, eu vou seguir aqui, ponto sobre ponto. Então, agora eu venho trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Pegando nas duas alcinhas, ó, então quando eu trabalho aqui um ponto e um aumento, eu consigo virar essa minha gola, ó. Então, eu chego aqui, ó, eu tenho essa golinha viradinha aqui, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui a volta toda até chegar aqui no final. Olha só, terminei aqui a minha gola, fiz a segunda carreira aqui, e eu também coloquei um aumento aqui no final, tá? Aí eu venho, ó, puxei meu fio, vou esconder esse fio e aqui na gola também tem bordado. Então, eu tenho duas carreiras aqui. Como eu trabalho? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer a minha horizontal aqui entre uma carreira e outra. E depois aqui a mesma coisa, ó, pulando duas carreiras eu vou fazer aqui o bordado, tá? Então, agora eu vou vir aqui, vou arrematar o fio e depois a gente vai começar o bordado aqui. Com a minha gola aqui já arrematada, o que eu vou fazer?
eu vou pegar aqui a agulha de bordado, tá? E aqui eu tô com 3 fios. Por que que eu tô com 3 fios? Porque eu vou trabalhar com ele dobrado pra mim ter um acabamento mais bonito, ó. Então eu tô juntando aqui as duas pontas pra mim ficar com 6, que é a mesma quantidade de fio da parte de baixo, ó. Então eu junto aqui pra fazer uma argolinha. Vou cortar aqui. E vou começar aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, coloquei na minha agulha. Então, eu tô com 6 fios da mesma forma. Eu venho aqui, ó, eu corto essa parte que eu coloquei na boca, porque senão ele atrapalha de passar o fio aqui, porque ele tá molhado, tá? Então, aqui eu tenho, ó, tô com a minha argola aqui, tem uma argolinha. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui entre um ponto e outro, aqui, ó, nessa partezinha de trás, tá? Então, eu acho aqui uma alcinha entre uma carreira e outra, tá? Venho aqui e eu vou travar aqui. Por quê? Porque eu não quero nó aqui aparecendo, ó. Então, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vim aqui, vou contar 2 pontos, ó, e vou fazer isso, tá? Ó, isso aqui. Então, daqui eu venho, conto 2 pontinhos, vai ser a mesma coisa, ó. Só que ele vai passar por dentro e por fora pra ficar bonito. Então, eu venho aqui, ó, posso até segurar aqui dentro. Venho, 2 pontinhos na frente. E, ó. Sempre puxando bem, tá? Pra ele ficar bem certinho. E, ó. A minha prioridade é aqui, tá? A parte da frente aqui, ó. Então, eu venho, puxo e entro aqui. Vou tirando meu pontinho daqui. Coloque esse aqui, ó, se estiver atrapalhando, coloque ele pra dentro, tá? E vem trabalhando aqui. Como a gente tem, né, aumentos aqui, você tem que olhar bem certinho pra ver aonde você vai colocar a sua agulhinha aqui, pra ficar bem bonitinho. Então, até chegar lá no final. Ó, aqui eu peguei um fiozinho. Como é um fiozinho bem pequenininho, ó, só um nada eu vou cortar, tá? Mas você aí, não faça isso. Tô fazendo aqui porque, ó, que eu vi aqui que tava, ó, agora arrumei. Deixa eu ver se deu certo. Ok, tá ok aqui. Aí eu venho, passo aqui embaixo. Se você quiser que ele fique bem certinho também aqui, ó, você pode vir e fazer outra forma o seu bordadinho aqui. Apesar que aqui embaixo não vai aparecer, né? Mas você pode entrar sempre no mesmo lugar ali, ó, se quiser. Aqui, ó, eu venho, ó, pra ter um acabamento bonito, eu venho aqui, faço isso, volto aqui na frente, ó. Na verdade, eu não vou passar, não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar por ele e vou fazer isso aqui. Só que aqui, ó, eu preciso arrumar todos esses fios que ficaram separados, tá? Então, você vem aqui, junta, ó, agora sim, tá?
Aí agora o que que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui na frente, ó. Bem aqui. E daqui você vai passar aqui, ó. Bem na parte de baixo aqui, ó. Então, ó, vai vir aqui e vai passar aqui, tá? Opa, meu fio saiu. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Agora, se você quiser já arrematar, passar esse fio aqui, ó. Passar aqui por baixo e passar ali dentro e arrematar, ó. Você pode, tá? Então, você vai vir aqui, vai passar por baixo e vai arrematar ali. Aí você vai vir, vai dar o nozinho, vai entrar por dentro e vai vir fazendo essa parte aqui, ó, dando a volta por dentro, tá? E aí você vai estar com o teu trabalho prontinho. Se você quiser também aqui, ó, eu comecei errado aqui. Então, vamos mudar aqui para ficar um trabalho bem bonito. Então, vamos lá, ó. Venho, vou cortar um pouco essas pontas. Vou colocar aqui, ó, e eu vou dar o acabamento agora. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu tô aqui embaixo, não tô? Vou passar aqui dentro, ó. Vou passar dentro do pescoço. Vou sair aqui. Sair. Vou voltar agora aqui, ó. No amarelinho aqui, bem aqui. E daqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Tá? Vou sair aqui dentro do pescoço novamente, ó. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer todos assim. Aqui, como eu já tô com fio curto, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui e vou arrematar aqui meu trabalho. E vou pegar o fio novo ali e vou, ó, fazer isso aqui, tá? Precisava nem ter cortado, podia ter deixado ali. Aí, então, agora, ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui no meu segundo pontinho e vou fazer essa volta aqui, ó, até finalizar, ok? Então, agora eu vou colocar aqui o meu fio novamente e vou começar de dentro pra fora, ok? Vou terminar e aí, sim, essa parte do bordado aqui e da gola vai estar prontinho. Olha só, gola finalizada aqui com sucesso, com o bordadinho já prontinho. E agora a gente vai para a próxima aula. Agora nós vamos para a finalização do corpo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Com ele ainda vazio, eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas aqui, se você quiser, você já pode começar a encher, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou fazer o meu pescoço. Então, eu venho aqui na próxima carreira, que é na carreira 23. Eu vou fazer aqui um ponto e uma dime. E esse pescoço aqui, a gente vai deixar ele com 9 pontos, tá? Eu quero que ele fique um pescoço bem fininho. Então, eu vou fazer essa próxima carreira aqui com um ponto e uma dime. E a próxima, novamente, um ponto e uma dime. Na verdade, a gente vai ficar com 8 pontos aqui. E aí, eu vou pegar, quando eu terminar aqui a próxima carreira com 8 pontos, aí sim, eu vou encher o corpinho, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer essas duas carreiras. E aí, a gente vai encher esse corpo, ok? Agora, vamos para o enchimento aqui, tá? Então, o enchimento, como sempre, ele é daquela forma lá que a gente faz com pouca fibra. Por mais que o corpinho seja maior, a gente vai fazer ele com pouca fibra. E a gente vai colocando ele aos poucos, tá? Como eu trabalho aqui com o enchedor, eu gosto de trabalhar sempre com o buraquinho, né, de enchimento o menor que eu conseguir, tá bem? Então, eu venho trabalhando dessa forma aqui, ó. Então, eu venho e vou fazendo exatamente isso aqui, ó. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, fazendo o enchimento desse corpo, para que ele fique com essa parte aqui, ó, prioridade aqui, tá? Essa parte dele ficar bem certinho, que é a barriguinha, né? Essa parte do desenho dele aqui que é bem redondinha. Então, eu vou encher aqui para deixar bem certinho esse corpo. Depois, eu vou fazer o pescoço aqui e depois a gente vai colocar o estruturador, que é o meu hashi, tá? Aqui o meu hashi, ele tá, só um vai dar certo, porque a gente tem um pescoço mais fino, que vai ficar com tem 8 pontos aqui.
Então, só o hashi vai dar certo. E se você quiser, aqui o teu hashi, você vem e enrola ele com uma fita crepe para colocar aqui. Ou você pega o arame galvanizado, coloca ele dentro do macarrão da cadeira e também pode usar. Ou você pode pegar o arame galvanizado, enrolar ele e passar uma fita nele também, tá? Então você pode fazer de várias formas. É muito importante ter o estruturador do pescoço, porque esse corpo é pequenininho e a cabeça dele é bem grande e tem chapéu, ok? Então eu vou terminar de encher e depois a gente vem para essa parte aqui do pescoço. Olha só, finalizei aqui o corpinho. Então aqui, ó, como que tem que ficar esse corpinho, tá? Ele tem que ficar aqui mais gordinho na barriguinha, só que aqui, ó, ele tem que ficar mais fininho, tá bom? Então, o que que você faz aqui, ó? A gente continua enchendo, eu vou pegar o mais fininho que eu tenho aqui e só que eu vou arrumar, o que que eu vou arrumar aqui, ó? O meu ombro, tá? Então, eu preciso ter um ombro aqui, ó. Então, o enchimento, ele faz muita parte do projeto, principalmente na hora de moldar. Então, você vem moldando ele, ó, aqui também, ó, ele vai ter enchimento. Então, eu venho colocando um pouquinho de fibra aqui. Ó, empurrando do lado, empurrando do outro. E depois eu vou pegar o meu palitinho aqui, ó. O meu palitinho, ele tá aqui com mais ou menos, tá? Uns 6 centímetros de comprimento. Então, eu venho aqui com ele, ó. Vou colocar aqui. Como ele é um pescoço bem fininho, ó. Eu nem preciso fazer enchimento aqui na volta. Então, aqui, ó, quando eu faço isso, ele volta pra cima, tá? Mas aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar com um anel mágico invertido, né? Já corto o fio aqui, finalizo, nem faço diminuição. Não tem necessidade. E aí, sim, o meu corpinho vai estar prontinho e finalizado aqui. Parabéns por concluir a nossa primeira aula, estou muito feliz. Hoje nós demos o primeiro passo na construção da nossa peça e eu espero que você tenha aproveitado cada momento. Mas ainda temos muito caminho pela frente. Na próxima aula, vamos continuar vamos continuar o desenvolvimento do projeto e eu vou compartilhar mais detalhes sobre a estrutura da peça e alguns conceitos que fazem toda a diferença no resultado final. Então não perca a segunda aula e já aproveita para deixar aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e como está sendo a sua experiência com este projeto. Eu vou adorar acompanhar o seu processo. Um grande beijo e nos vemos na próxima aula.